vamos para mais uma aula falando sobre o Microsoft Office Word 2013 e ainda falando sobre a guia Página Inicial. Essa guia que nós estamos estudando, que ela é muito importante para realizar as formatações do documento. Agora nós vamos estudar nessa guia Página Inicial um grupo chamado Área de Transferência, que apresenta recursos como recortar, copiar e colar e também o pincel. Então acompanha comigo aí como funciona esse recurso chamado área de transferência. Primeiro, como sempre, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, clica na guia Página Inicial e nessa guia Página Inicial do Word 2013 nós temos aqui um grupo, observa, chamado Área de Transferência. E nesse grupo nós temos os comandos colar, tem o comando recortar, que é essa tesourinha da tecla de atalho Ctrl X, o Ctrl V é o comando colar, temos o Ctrl C, que é o comando copiar, e temos também aqui o pincel de formatação, que tem como tecla de atalho Ctrl Shift C e Ctrl Shift V para colar a formatação. Como é que a gente vai fazer uso desses recursos? Como é que a gente vai aprender? Então, primeiro nós vamos digitar aqui um texto. Observa, vamos digitar ali aulas, cursos e concursos. Ali, tenho 3 textos digitados. Eu vou selecionar só a palavra aulas e para isso eu vou aplicar um duplo clique na palavra aulas com o botão esquerdo, selecionei. E agora eu vou aplicar um clique nessa tesourinha, que é o comando recortar, ou usar a tecla de atalho Ctrl X. Fiz isso agora. Percebe o que aconteceu com a palavra aulas? Essa palavra saiu da origem, mas ela foi recortada do texto e enviada para uma área chamada área de transferência. Agora, o que eu posso fazer, já que essa palavra aulas está na área de transferência? Para colar o conteúdo que está na área de transferência na posição do cursor, eu posiciono o cursor onde eu desejo colar e agora eu vou clicar aqui no comando colar ou usar Ctrl V. Fiz isso agora. Percebe que ele colou a palavra aulas. Então, o comando que nós conhecemos aí como recortar, que é essa tesourinha, ou Ctrl X, esse comando permite ao usuário enviar o texto selecionado para uma área chamada área de transferência. Porque isso é importante para a prova. Muitas vezes ele pergunta não só a tecla de atalho do recortar, que é o Ctrl X, mas às vezes na prova ele pergunta qual é a função do Ctrl X. Bom, professor, a função é recortar. Não, mas atenção, a função teórica é retirar o texto selecionado da origem e enviar para uma área chamada área de transferência. Depois, tu pode usar o comando colar, o Ctrl V, e colar o que está na área de transferência na posição do cursor, como nós fizemos aí com a palavra aulas. Primeiro eu recortei, retirou do texto e enviou para a área de transferência. Depois eu colei a palavra aulas no ponto desejado, certo? Vamos ver outro comando que tem aí dentro do grupo área de transferência. Acompanha comigo. Agora eu vou selecionar a palavra concursos. Selecionei. E vou aplicar o comando copiar. O Ctrl C. Cliquei. Percebe que a palavra concursos está na origem ainda. Ela não saiu daqui. Mas se eu usar o comando colar agora, o Ctrl V, percebe que colou concursos. Bem, o que aconteceu nesse caso, nesse meu exemplo? O que de fato aconteceu? O comando copiar copia o texto selecionado na área de transferência. A diferença dele para o comando recortar é que o copiar mantém na origem, como manteve a palavra concursos, e envia uma cópia dessa palavra, nesse caso concursos, para a área de transferência. Depois, como tu já sabe, tu pode usar o comando colar para colar o conteúdo que está na área de transferência, na posição do cursor, como nós fizemos aí nesse exemplo, ok? Bem, já vimos o comando recortar, o comando copiar e o comando colar. Recortar, copiar e colar. Agora vamos ver o pincel de formatação. Acompanha comigo aí a função do botão pincel de formatação. Para explicar o botão pincel de formatação, nós vamos novamente digitar aqui 3 palavras. Vamos colocar aqui aulas, curso, e no parágrafo abaixo, concursos. Beleza. Agora eu vou selecionar a palavra aulas e vou alterar algumas formatações da palavra aulas. Eu vou colocar em negrito, Ctrl N, itálico, o Ctrl I, e o sublinhado, o Ctrl S. Ok? Bem, pessoal, olha só, a palavra aulas está com a formatação diferente da palavra curso e também da palavra concursos.
E eu gostaria de copiar a formatação dessa palavra aulas para aplicar em outras palavras. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa palavra aulas, vou clicar no pincel de formatação, cliquei, e agora vou arrastar sobre a palavra concursos. Percebe o que aconteceu? A palavra concursos ficou com a mesma formatação da palavra aulas, porque essa é a função do pincel de formatação. Ele serve justamente para copiar a formatação. Eu gostaria então de entender em prova como tu responde o pincel. O pincel é utilizado para copiar o texto ou é usado para copiar a formatação de um texto e aplicar em outro? Exatamente. Ele não é usado para copiar o texto em si, porque aulas continua aulas e concursos continua concursos. Na verdade, ele foi usado para copiar a formatação. Quer dizer, o negrito, o itálico, o sublinhado da palavra aulas, esse mesmo negrito, itálico e sublinhado também foi aplicado na palavra concursos com o pincel de formatação. Então, repetindo, o pincel é utilizado para copiar a formatação, não é utilizado para copiar o texto propriamente dito. E formatação e texto é diferente, ok? Esses foram os comandos que nós acabamos de ver nesse grupo chamado área de transferência, aqui da nossa guia página inicial do Word 2013. Dar continuidade ao nosso estudo do Microsoft Word 2013, falando agora ainda sobre a nossa guia página inicial, só que agora comentando sobre um grupo chamado estilo. Vamos acompanhar comigo então o estudo desse grupo chamado estilo. Bem, o grupo estilo, que fica aqui na guia página inicial do Word 2013, apresenta vários estilos pré-definidos, como normal, título 1, título 2, entre outros. Esses estilos pré-definidos, eles correspondem ao que nós chamamos de formatações pré-definidas, tanto para parágrafo como para fonte. Então, quando nós falamos desses estilos, a lembrança é, qual é a função desses estilos? Formatações pré-definidas para parágrafo e fonte. Todo estilo, dentro das suas configurações, possui uma formatação pré-definida. Por exemplo, um estilo pode ter dentro das suas configurações a formatação negrito, itálico, sublinhado e o tamanho da fonte 20 e o alinhamento centralizado. Isso quer dizer que quando tu escolher esse estilo, automaticamente vai ficar negrito, itálico, sublinhado e também o alinhamento centralizado, porque o estilo carrega dentro de si várias formatações. Quando tu escolhe um estilo, várias formatações são aplicadas simultaneamente naquele texto selecionado. Nós vamos fazer esse teste prático agora. Então vamos lá, peguei aqui o meu Word 2013, nós vamos digitar aqui um texto, vamos colocar ali, ó, aulas, vamos digitar de novo aqui, só um minutinho, aí, para concursos, aulas para concursos. E agora nós vamos mudar o estilo. Percebe, eu selecionei o texto e esse texto está com a fonte calibre tamanho 11, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado. Se eu escolher agora, em vez de estilo normal, aqui no grupo estilo, eu vou escolher estilo título 1, percebe que automaticamente o texto ficou com fonte tamanho 16 agora, e antes tinha tamanho, como tu tinha observado, 11. Isso porque esse estilo título 1 tem essa característica. Percebe que também a fonte ficou em cor azul, porque isso também é característica desse estilo. Vou fazer outro uso de estilo. Vamos novamente aqui clicar, então, no grupo estilo, e agora vou escolher um outro estilo. Observa, escolhi agora o estilo chamado título do livro. Percebe que também a fonte ficou agora diferente. Ficou tamanho 16, só que agora em negrito e itálico, com outras formatações. Selecionei novamente, vamos escolher um outro estilo diferente. Vamos escolher agora esse estilo chamado citação intensa. Cliquei. Percebe que o texto também ficou com formatações completamente diferentes. A história é essa então. Quando nós escolhemos um estilo, e eu vou voltar a escolher aqui o estilo normal, um estilo carrega dentro de si várias formatações. Depois o usuário pode, se não quiser mais usar nenhuma dessas formatações dos estilos, ele pode simplesmente pedir para limpar formatação, através do botão limpar toda a formatação, aqui do grupo fonte, e ele volta ao padrão original, sem nenhuma aplicação de estilo. Essa é a ideia que a gente tem do uso dos estilos. Estilos, então, são formatações
pré-definidas tanto para parágrafo quanto para fonte, como a gente acabou de observar nesses exemplos.